Pensemos num dia de trabalho perfeitamente normal. Uma rotina como tantas outras, que de um momento para o outro muda para sempre. É uma história que se repete mais vezes do que imaginamos, muitas vezes escondida por trás de estatísticas frias. Hoje vamos olhar para o que está por trás desses números. Bem, vamos diretos ao assunto. É muito fácil ouvir dizer que um acidente de trabalho foi azar ou uma fatalidade, mas a verdade quase nunca é. Cada acidente é, na verdade, um sinal de aviso, um sintoma de que alguma coisa, em algum ponto, falhou. Para conseguirmos desmontar este problema, temos de começar pelo início. Afinal, o que é que a lei considera ser um acidente de trabalho? E tão importante quanto isso, o que é que não é? Esta distinção é absolutamente crucial para tudo o que vamos ver a seguir. A nossa legislação, em particular a Lei nº 98/2009, é muito específica. Reparem bem nos elementos-chave. Tem de acontecer no local e no tempo de trabalho. E, fundamentalmente, tem de provocar um dano, uma lesão, uma doença, que tenha consequências reais na capacidade da pessoa a trabalhar. Não é uma coisa subjetiva, é um facto com uma definição legal bem vincada. E agora, uma das distinções mais importantes que podemos fazer, a diferença entre um incidente e um acidente. Pensem nisto. Um incidente é um aviso, é um quase. É aquela oportunidade de ouro para corrigir uma falha antes que alguém se magoe a sério. O acidente é quando esse quase se torna real. E cada incidente que é ignorado é, no fundo, um passo mais perto do acidente seguinte. Portanto, se os acidentes não são obra do destino, então qual é a sua origem? A investigação nesta área é claríssima. Eles têm causas que podemos identificar e, mais importante ainda, que podemos prevenir. Esta citação resume tudo na perfeição. Não existem acasos. O que existe é uma cadeia de causas e efeitos. O nosso trabalho enquanto sociedade é encontrar os elos dessa cadeia e quebrá-los. Vamos então ver as 4 grandes categorias de causas. A primeira é o chamado fator humano. Isto pode ir desde a falta de informação a um excesso de confiança que nos leva a ignorar um procedimento de segurança. Mas muita atenção, isto não é sobre culpar o trabalhador. É sobre perceber como as ações individuais, muitas vezes influenciadas pela pressão do dia-a-dia, podem contribuir para o risco. Raramente este fator atua sozinho. E não atua sozinho porquê? Porque muitas vezes o erro humano só acontece porque o fator material falhou primeiro. Falamos de uma máquina sem manutenção, de uma ferramenta gasta, de um equipamento de proteção que não funciona. São falhas físicas, tangíveis, que basicamente criam armadilhas à espera de um momento de distração. A somar a isto, temos o fator organizacional. Este é mais subtil, mas igualmente perigoso. Estamos a falar de prazos completamente irrealistas, de uma má organização das tarefas, de uma cultura empresarial que valoriza a rapidez acima da segurança. É este fator que, muitas vezes, cria a pressão que leva ao erro humano ou a adiar a manutenção de um equipamento. E por fim temos o palco onde tudo isto acontece, o fator ambiental. Má iluminação que esconde perigos, o ruído que distrai e impede a comunicação, temperaturas extremas que afetam a concentração. O ambiente não só é um perigo em si, como tem o poder de potenciar todas as outras falhas. É o que pode transformar uma situação de risco na chamada tempestade perfeita. Porque um acidente nunca, mas nunca termina na pessoa que o sofre. O seu impacto alastra-se como ondas num lago, afetando tudo e todos à sua volta. As consequências são de facto profundas e vão muito para lá da vítima. A dor física é apenas a ponta do iceberg. O que segue é um custo emocional brutal, um impacto financeiro devastador para a família e um peso para a sociedade que raramente contabilizamos quando olhamos só para o acidente em si. Então, vamos ver esta onda de choque a propagar-se. Primeiro, claro, atinge a vítima. Depois, abala a família, que de um dia para o outro pode ver o seu rendimento e estabilidade ameaçados. Atinge a empresa, com custos diretos em seguros e indiretos, como a perda de produtividade ou danos na reputação. E no fim da linha, atinge a sociedade, que tem de suportar os custos de apoiar quem já não pode trabalhar. Para se ter uma noção da escala global disto, estima-se que todos os anos ocorram cerca de 270 milhões de acidentes de trabalho em todo o mundo. É um número tão grande que quase nos paralisa, mas que nos deve, acima de tudo, obrigar a agir. Em Portugal, a legislação sobre este tema não é apenas um conjunto de regras para cumprir. Foi pensada para funcionar como um escudo, como uma ferramenta ativa de proteção e, principalmente, de prevenção. No fundo, a ideia central da nossa lei, a Lei nº 102/2009, é muito simples e muito humana. Toda a gente tem o direito a trabalhar em condições que respeitem a sua segurança e a sua saúde. O direito de voltar para casa, no fim do dia, inteiro. Não é um favor, é um direito fundamental.
E a lei faz isto assente em pilares muito concretos. Não basta dizer que o trabalho tem de ser seguro, é preciso garantir as condições para isso. É preciso informar e formar as pessoas sobre os riscos que correm. É preciso, e isto é talvez o mais importante, criar uma verdadeira cultura de prevenção. E claro, é preciso um sistema de fiscalização eficaz que garanta que tudo isto sai do papel. Vimos o enquadramento geral, vimos a lei, mas como é que isto se traduz na nossa realidade, aqui em Portugal? Os números, infelizmente, contam uma história preocupante. Este número é difícil de digerir. Num só ano em Portugal, perderam-se perto de 4,7 milhões de dias de trabalho por causa de acidentes. Pensemos no que isto significa. Em produtividade, em projetos adiados, em vidas que ficam suspensas. E se calhar o mais alarmante é a tendência. Os dados de 2021 mostram um aumento muito significativo, tanto nos acidentes mortais como nos acidentes graves. Isto é um sinal claro de que, apesar de tudo, não estamos a conseguir inverter esta maré. E este gráfico mostra uma disparidade brutal. Em 2018, dos acidentes mortais registados, 135 vitimaram homens e 5 vitimaram mulheres. Claro que isto levanta questões muito importantes sobre que setores de atividade são mais perigosos e a forma como o trabalho está distribuído na nossa sociedade. Se há uma ideia que tem de ficar de toda esta análise, é esta. Cada euro investido em segurança, em formação, em melhores condições de trabalho, não é uma despesa. É um investimento no bem mais valioso que qualquer empresa ou sociedade tem: as suas pessoas. Por isso, a questão que fica no ar, no final de contas, não é tanto sobre leis ou estatísticas, é uma questão de cultura. Como é que podemos, todos juntos, transformar a segurança, deixá-la de ser uma formalidade, um papel para preencher e passar a ser uma prioridade real, um valor central em cada local de trabalho? Essa é a reflexão que importa fazer.